Olá, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão fazendo, né? Então vamos fazer o exercício, lembra lá que nós estudamos, né? Interpretação de texto, uma aula legal que eu gosto muito, e agora nós iremos fazer o exercício de interpretação de texto. Meu nome é Edmar, cursinho 20 de novembro. Compreensão e interpretação de texto, ok? Exercícios. A lógica da vingança. Gente, eu vou ler esse texto com vocês, mas os demais eu não vou ler, tá bom? Por quê? Vocês leem o texto e logo em seguida nós responderemos as questões. Então esse eu vou ler com vocês, mas o próximo vocês vão ler, porque nós temos tempo e se a gente ficar lendo muitos dos textos aqui, nós não conseguiríamos atingir nossa meta, ok? Então a lógica da vingança. No nosso cotidiano, estamos tão envolvidos com a violência que tendemos a acreditar que o mundo nunca foi tão violento como agora, pelo que contam nossos pais e outras pessoas mais velhas. Há 10, 20 ou 30 anos, a vida era bem mais segura. Certos valores eram mais respeitados e cada coisa parecia ter o seu lugar. Essa percepção pode ser correta, mas precisamos pensar nas diversas dimensões em que pode ser interpretada. Se ampliamos o tempo histórico, por exemplo, ele poderá se mostrar incorreta. Em um dos volumes da coleção da História da Vida Privada, Michel Rocher afirma em seu artigo sobre a criminalidade na Alta Idade Média, por volta do século VI, que se fôssemos comparar o número de assassinatos que ocorriam naquele período proporcionalmente à população mundial de então, com os dias atuais, veríamos que eles eram bem mais comuns do que são agora. Segundo esse autor, naquela época, cada qual via a justiça em sua própria vontade. E o ato de matar não era reprovado, era até visto como sinal de virilidade. A agressividade era uma característica cultivada pelos homens, fazia parte da sua educação. O autor afirma ainda que torturas e assassinato bastante comuns naqueles tempos ocorriam em grande parte por vingança. Cometido um assassinato, a linhagem da vítima tinha um imperioso dever religioso de vingar essa morte, fosse no culpado, fosse no membro da parentela. Realizada a vingança e o assassinado, o culpado da primeira morte, a mesma lógica passava a valer para parentes deste, que deveria vingá-lo, criando assim uma interminável cadeia de vinganças que podia estender-se por várias gerações. Aí está aí a minha pergunta número 1. Ó. Deduz-se do texto. Deduz-se do texto. Ó. Se é deduzir, é uma pergunta de quê? Compreensão ou interpretação? Lembra lá os comandos que eu passei para vocês? As perguntas, deduzir. Então, se deduzir, é uma pergunta de interpretação. Certo? Então, vamos lá. A violência está presente em todas as épocas? A vingança era legal antigamente? Antigamente a vida era menos segura? Devemos fazer justiça com as próprias mãos ou antigamente não havia leis contra a violência? Então, o que eu vou fazer aqui? Se é uma pergunta de interpretação, eu vou ler o texto e com as ferramentas que o autor me deu, o que eu vou fazer? Interpretar. Deduzo que a violência está presente em todas as épocas, então a resposta certa aqui é a letra A. Por quê? A violência ela está presente em todas as épocas. Porque ele fala lá que se pegar a população do passado, vai ver que era tão comum quanto o de hoje. Então, se era tão comum quanto o de hoje, se no passado tinha e hoje tem, o que eu vou deduzir? O que eu vou interpretar? Que a violência ela está presente em todas as épocas. Ok? Então, a resposta aqui é a letra A. A vingança era legal antigamente? Poderia até ser legal, mas não é bem que o texto fala. Antigamente era a vida menos segura? Não. A vida não era menos segura antigamente. A vida é menos segura em qualquer época. Devemos fazer justiça com as próprias mãos? O texto fala isso, ele dá algumas ferramentas. Ele fala da vingança, mas não de fazer justiça, né? E antigamente não havia leis contra a violência. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Vamos lá. O uso de aspas em algum segmento do texto indica que... Essa, gente, é uma pergunta de interpretação também, tá? Então, nem precisa. O uso de aspas em algum segmento do texto deve ser lido com mais atenção. Letra A. São reprodução do texto de outro autor?
foram trazidos de outra língua, corresponde a textos antigos ou mostra o mais importante do conteúdo. Notem, prestem bem atenção, né? O uso da aspa, essa é fácil. Quando eu coloco aspas, eu escrevo um texto, eu coloco entre aspas, eu estou dizendo, eu quero dizer que aquilo ali é obra de outro autor. Então, se eu não colocar o nome do autor, segundo Manuel Bandeira, eu não preciso colocar. Agora, a partir do momento que eu coloco uma frase, alguma coisa de outro autor, e não colocar entre aspas, eu estou plagiando, é uma coisa que não é minha. Então, eu tenho que colocar entre aspas para dizer que eu peguei de outro autor. Então, aqui a resposta certa é a letra B. No nosso cotidiano, o vocábulo cotidiano, neste caso, corresponde a. No nosso cotidiano, quando eu falo nosso cotidiano, vamos ver. Mundo atual, letra A. Letra B, atividade profissional. Letra C, relações familiares. Letra D, notícias dos jornais ou dia a dia. Nossa, no nosso cotidiano significa o quê? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então a resposta certa aqui só pode ser a letra E. Cotidiano se refere dia a dia, tá, gente? Não é a vida atual, não é atividade profissional, nem relação familiares e muito menos notícia de jornal. Cotidiano, dia a dia. Quando no texto você usa a forma da primeira pessoa do plural e em nosso cotidiano estamos tão envolvidos com a violência, isto se refere. E agora? Letra A. Todo cidadão do Rio de Janeiro, cidadãos que foram vítima da violência de trânsito, ele mesmo e aos leitores em geral, cidadãos de hoje e de antigamente. Então, nota, quando no texto usa, está lá no texto, a forma da primeira pessoa. Quando eu estou falando em primeira pessoa, eu estou falando quem? Quem é a primeira pessoa? Eu. Certo? Quando eu estou falando da primeira pessoa do plural em nosso cotidiano, estamos quem? Estamos eu e, nesse caso aqui, os leitores em geral. Então, ele está falando dele, o autor, e os leitores em geral, ok? Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado, ok? Fácil, né? Então, vamos para número 5. O autor citado no texto diz que os assassinatos eram bem mais comuns na época antiga do que agora. Mas isto só pode ser afirmado, letra A, porque naquela época não havia estatística de registro de crimes, levando-se em consideração a proporção populacional das duas épocas, porque hoje não é mais aceita a lógica da vingança. Se acreditamos no que nos dizem os mais velhos, ou a letra E, considerando-se que a população antiga era mais violenta que a atual. Note que aqui dá para vocês ficar entre dúvida em duas questões. Foi aquilo que eu falei lá na aula teórica de compreensão. A gente fica em dúvida entre duas. Eu tenho certeza que aqui vocês também estão em dúvida entre duas. Mas só uma está certa. O autor citado no texto, é uma coisa que está lá dentro do texto, diz que ele disse. O autor do texto diz, ou seja, é uma pergunta de compreensão. Olha lá o que está dentro do seu texto. Porque algumas aqui é de interpretação. Então a resposta certa aqui é a letra B de bola. Levando-se em consideração a proporção populacional das duas épocas. Você pegar a proporção populacional das duas épocas, você vai ver que os assassinatos eram bem comuns na época antiga do que agora, ok? Então a resposta certa aqui é a letra B de bola. Número 6. Que se fôssemos comparar o número de assassinatos que ocorriam naquele período, proporcionalmente à população mundial de então com os dias atuais, veríamos que antes eles eram bem mais comuns do que são agora. Nesse segmento do texto, o vocábulo que não indica tempo é letra A, período, letra B, então, letra C, dias atuais, letra D, antes ou letra E, proporcionalmente. Então vamos lá. Se fôssemos comparar o número de assassinatos que ocorria naquele período está falando de quê? Naquele tempo, certo? Proporcionalmente à população mundial de então. De então o quê? De então, tempo. De então, período.
Com os dias atuais, atuais o quê? Tempo. Que antes, qual antes? Antes de outro tempo. Então, todas essas aqui, A, B, C e D, está relacionada a tempo. A única aqui que não está relacionada a tempo é a letra E, proporcionalmente. Ok? É de proporção. Até aí tudo bem? Legal, né? Compreensão e interpretação é muito bom. A partir do momento que você souber a pergunta se é compreensão e interpretação, fica muito mais fácil a resposta, tá bom? Segundo esse autor, o vocábulo correspondente, segundo nesse caso, é para, quando, conforme, se, embora. Essa também tá fácil, né? Segundo esse autor, eu posso falar o quê? Para esse autor, letra A, quando esse autor, conforme esse autor, se esse autor. Então a resposta certa aqui é a letra C, conforme. Certo? Até aí tudo bem? Não é fácil. Número 8. O ato de matar não era reprovado, equivale a. Letra A. O ato de matar não tinha aprovação? B. Merecia reprovação o ato de matar? C. O ato de matar não era aprovado? D. Sofria reprovação o ato de matar? Ou a letra E. Não havia reprovação para o ato de matar. Olha lá, o ato de matar não era reprovado, equivale a. O ato de matar não tinha aprovação? Opa, é lógico que tinha, não era reprovado. Merecia reprovação o ato de matar? Não, porque ele não era reprovado. C. O ato de matar não era aprovado? Ele não era reprovado. Se ele não era reprovado, então logicamente ele era aprovado. Sofria a reprovação o ato de matar? O ato de matar sofria? Não. Então equivale o quê? Não havia reprovação para o ato de matar. Se o ato de matar não era reprovado, não havia reprovação para o ato de matar. Letra E. Interpretação. Tá? Aqui vocês basta fazer uma interpretação simples que vocês conseguem. Letra E, ok? 9. O segmento estamos tão envolvidos equivale temos tanto envolvimento. O item em que essa equivalência é dada de forma correta é: letra A, a vida era mais segura, tinha mais segurança. Letra B, valores eram mais respeitados, tinham mais respeitabilidade. Letra C, eles eram bem mais comunicativos, tinham mais comunidade. Letra D, o ato de matar não era reprovado, não tinha reprovação. Ou letra E, a violência era mais intensa, tinha mais intensidade. Então vamos lá, letra A vida era mais segura? Se a vida é mais segura, eu tenho mais segurança, está correto. B, os valores eram mais respeitados. Se é mais respeitado, significa que eu tenho uma respeitabilidade. Corretíssimo. C, eles eram bem mais comunicativos, tinha mais comunidade. Opa, comunidade é uma coisa, comunicativo é outra. Se eles eram bem mais comunicativos, vai, fulano é bem comunicativo, ele tem uma boa comunicação. Não é comunidade. Então a resposta aqui é a letra C. O ato de matar não era reprovado? Ou seja, se o ato de matar não era reprovado, ele não tinha reprovação. E aí a violência era bem mais intensa. Se era bem mais intensa, ela tinha muito mais intensidade. Então está correto. Então a resposta aqui só pode ser a letra C. Interpretação também, ok? A vingança corresponde ao adjetivo vingativo, assim como a violência corresponde a violento, morte corresponde à mortandade, letra C, tempo corresponde à tempestade, região corresponde à religiosidade e parente corresponde à parentela. Então vamos lá, letra A, violência corresponde o quê? Se o cara é violento. A morte, a mortandade. E tempo corresponde à tempestade? Não, né? Então aqui a resposta é o quê? A letra C. Religião está ligada à religiosidade e parente está ligado à parentela. Nossa, sua parentela, né, perturba, né? Então, gente, a compreensão e interpretação é isso. É uma matéria boa, legal e bem divertida, tá? Em sala de aula vocês vão notar quando nós estudarmos compreensão e interpretação que é muito mais divertida, porque nós poderemos brincar, pegar alguns alunos como exemplo, igual eu faço sempre lá. Então é isso.
Basta vocês adquirirem, tá, o gosto pela leitura, o hábito de ler e sempre saber se a pergunta é compreensão ou interpretação. Lembrando, compreensão está dentro do meu texto. É mais fácil. Interpretação, ela está além, está fora do texto. Então, eu vou interpretar com as ferramentas que o autor me deu, ok? Então, assim, fiquem com Deus. Até a próxima. E o mais importante, fiquem em casa. Fiquem seguros, tá? Se cuidem, porque logo vai passar e breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente. Até a próxima e fiquem com Deus.